Quem abriu aí? João capítulo número 1, verso número 35. João 1, verso 35, nós vamos ler 35 ao 39. João, capítulo número 1, do 35 ao 39. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Achou, agora achou. João 1, 35, vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, aqui é João Batista, tá? Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua palavra, das Escrituras sagradas, da verdade, e nós queremos Te pedir, libera o Teu Espírito Santo mais uma vez sobre essa sala, e sobre a sala, o quarto, o carro, de cada um que está nos ouvindo agora, Senhor, também através da transmissão ou gravado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos guiando em toda a verdade. Senhor, nós queremos uma coisa nessa noite, nesse dia, nós queremos a verdade, Pai. Destronando toda mentira no nosso interior, Pai. Nos libertando e nos alinhando à Tua vontade, Pai. Fala com a gente aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. O ano passado eu tive uma das maiores honras da minha vida, que é a honra de batizar a minha filha. Luísa, 13 anos, se batizou e eu tive a honra de fazer esse batismo. Eu e meu pai batizamos a Luísa. E a gente teve a oportunidade, ali na igreja caseira, de falar algumas palavras para ela. E eu disse assim: Luísa, a partir de hoje, você está... O batismo, gente, só te dando um contexto, ele é uma cerimônia, ele é um ritual, ele é um sacramento, parecido com o casamento. O que é batismo? Batismo é casar com Jesus, é fazer uma aliança com Ele. Batismo, você morreu, Ele morreu na cruz e agora vocês ressuscitam com Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu falei: Luísa, a partir desse dia, santidade não é obedecer uma lista de regras. Santidade é manter uma aliança com um homem chamado Jesus Cristo. Luísa, a partir de hoje, pecar não é algo jurídico, é algo relacional. Quem está entendendo, gente? Pecar não é desobedecer uma lei do seu país. Pecar é machucar o amor da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar para você. O que é santidade, gente? Santidade é seguir um homem chamado Jesus Cristo. Não é simplesmente a obediência a uma lei, é a obediência àquele que encarnou a lei e disse: siga-me, siga-me. Sabe que nos evangelhos, os evangelistas, eles usam 2 palavras para definir os que seguiam a Jesus. Inclusive, hoje, a palavra mais usada para nos descrever é a palavra menos usada na Bíblia. Então, por exemplo, se a gente dissesse: o que você é? Vamos dizer que o cara do censo bateu na sua porta lá e vai fazer entrevista com você. O que você é? Nós entramos ali na categoria cristão. Cristão. E é verdade que a Bíblia usa esse termo cristão, mas você sabe quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? 3. 3 vezes. 3 vezes. Então, por exemplo, aparece ali em Atos 11, 26, em Antioquia. A primeira vez que aparece, na verdade, o pessoal estava xingando os seguidores de Jesus. Eles estavam debochando. Olha lá os cristãos, que era, olha lá os pequenos cristos, olha lá as miniaturas daquele que morreu lá na cruz torturado.
Depois em Atos 26, o rei Agripa, falando com Paulo, usa o termo cristão. E aí finalmente Pedro, então, ele mesmo vai usar o termo cristão em 1 Pedro 4,16. Então cristão é uma palavra pouco usada. Agora, qual é o termo usado mais de 250 vezes para descrever os seguidores de Jesus? Qual era? Discípulos. Discípulos. Se você perguntasse para um homem e uma mulher do século I, o que você é? Ele te responderia: eu sou um discípulo de Jesus. Ô gente, isso aqui é poderoso. Então eu queria fazer um desafio para você no próximo censo. Próxima fichinha que você pegar e tiver lá religião, você vai lá embaixo no outros. Vai ter lá cristão, católico e tal. Aí você vai lá embaixo, outros, você vai escrever assim no espaço: discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu não estou simplesmente envolvido em uma ideologia, eu não estou simplesmente envolvido numa organização, não. Eu encontrei um homem que disse para mim: siga-me. E eu estou organizando toda a minha vida para seguir esse homem, discípulo de Jesus. Olha que poderoso isso. Meu nome é Douglas, eu sou um discípulo de Jesus. Começa a apertar a mão das pessoas assim: meu nome é Douglas, eu sou um discípulo de Jesus. Quando você lê os evangelhos, os evangelistas, eles dividem as pessoas que seguiam a Jesus em duas categorias. Então Jesus era um homem muito seguido, literalmente, ele andava por aí e tinha uma galera vindo atrás dele e querendo ouvi-lo, querendo estar com ele. Mas essas pessoas que seguiam Jesus, elas eram descritas em duas categorias, que os evangelistas dão os seguintes nomes: multidão e discípulos. Os dois grupos estavam seguindo Jesus. Os dois grupos ouviam os ensinamentos de Jesus. Os dois grupos estavam lá com os pães multiplicados. Estavam lá quando cegos viram, paralíticos se levantaram. Os dois grupos estavam ali. Os dois grupos estavam atrás de Jesus. Os dois grupos tinham interesse em Jesus. Mas o que separava multidão e discípulo? E talvez a pergunta poderia ser hoje aqui: quem é você hoje aqui? Você faz parte de que grupo hoje aqui? Porque eu sei que você está atrás de Jesus, eu sei que você veio atrás de Jesus, mas tem multidão que veio atrás de Jesus também. Será que hoje entra na categoria de multidão, ou você entra na categoria de discípulos de Jesus? Mas antes de você responder, deixa eu te falar o que separava eles. Jesus, gente, é um gênio. Aqui na passagem que a gente leu, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista estavam com ele. E de repente, então, pensa que isso aqui é tudo literal. Então, eles estavam ali, os discípulos de João Batista, talvez conversando, fazendo alguma coisa. E de repente, quem passa por perto? Jesus. Quando Jesus está passando, João Batista fala para os dois discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus. Quando esses dois ouvem que o Cordeiro de Deus estava passando, eles saem, eles param de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Então deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sucesso na liderança é perder seguidor para Jesus. Quando é que nós estamos tendo sucesso como líderes na igreja? É quando você está ali cuidando da pessoa e de repente os olhos dela são abertos e você fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa pessoa não é mais seu discípulo. Porque você conseguiu ter sucesso e apresentá-la ao Cordeiro. E agora ela segue Jesus. É claro que ela vai continuar te honrando, te agradecendo, a gente vai continuar aqui. Mas ela sabe que ela não precisa te ligar 3 da manhã para você orar por ela. Porque ela encontrou o Cordeiro de Deus. Ela descobriu que o véu está rasgado. E que ela tem acesso. Quem está entendendo? Então, mas é só um parênteses. Esses dois passam a seguir Jesus. Então eu quero que você entenda a cena. Olha isso. Jesus está andando, está aqui de boa andando. De repente,
tem 2 homens andando atrás dele. 2 homens. Então você imagina, você está andando aqui, tem 2 homens andando. Se é no Rio, ele tinha dado uma corridinha. Mas se é no Rio, ele já... Não, tem muito carioca aqui, gente? Estou em Minas, gente. Posso fazer esse tipo de piada. Eu também, é o sujo falando mal lavado, porque em São Paulo está na mesma situação, tá bom? Então ele vê esses 2 homens vindo atrás dele. Ele precisa discernir quem são: multidão ou discípulo? E para descobrir, ele faz uma pergunta, que é a pergunta que eu quero te fazer, para a gente poder separar aqui hoje. Ele está andando, os 2 homens vêm atrás dele, e o texto diz que ele vira para esses 2 homens e pergunta: o que vocês estão procurando? A pergunta que separa multidão e discípulo é essa: o que você está procurando? Ao vir aqui nesse final de semana, ao passar horas aqui nessa sala, ao fazer um investimento para estar aqui, né, pelo grito da galera ali, você pagou transporte, hotel para estar aqui, há uma pergunta de Jesus para você aqui: você está buscando o quê? Você veio atrás do quê? E de repente, dependendo da nossa resposta, a gente cai na categoria multidão. E dependendo da nossa resposta, a gente cai na categoria discípulo. O que você quer? O que você está buscando? Jesus está virando para nós hoje perguntando: o que você está procurando? E deixa eu começar pela multidão. A resposta da multidão é a seguinte: a multidão, ela olha para dentro de si, ela olha para a situação que ela está vivendo, e ela encontra uma resposta. Ela fala: Jesus, eu estou aqui porque eu quero ser curado. Ela olha para a doença e fala: Jesus, eu estou aqui porque eu tenho uma dor, e eu sei que o Senhor é poderoso, e eu queria que o Senhor tirasse essa dor. Ou ela olha para dentro de si, e ela encontra um sonho, ela encontra uma vontade, e ela fala: Jesus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é poderoso e veio de Deus, e eu queria que o Senhor realizasse esse sonho. Eu queria que o Senhor prosperasse a minha empresa. Eu queria que o Senhor fizesse da minha família uma família muito abençoada. Eu queria que o Senhor fizesse da minha casa uma casa maravilhosa. Eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, e eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. E gente, na misericórdia de Jesus e na bondade e compaixão de Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele realiza, Ele multiplica pães, Ele prospera. Mas aqui mora um problemaço, essa pergunta de Jesus: o que você quer? O que você está buscando? Aqui mora um grande problema. Por quê? Porque ao perguntar isso para mim, eu sou tentado a apresentar para Ele a minha vontade. Mas deixa eu te contar uma coisa nessa noite. Quando o homem pecou em Gênesis 3, adivinha o que quebrou em nós? O nosso instrumento do querer. Nós não sabemos querer. O que está corrompido em nós, gente? O nosso coração. Portanto, a nossa vontade é corrompida. Então, terrível coisa é pedir para Deus fazer aquilo que está corrompido em mim. Quem está entendendo, gente? O problema é que eu sou tentado como multidão a pedir para Deus abençoar o que eu planejei com o meu coração caído. Quem está solteiro aí? Olha aí, gente, fica levantando a mão, não é para eu ver, é para outros verem. Presta atenção. O que a gente mais vê, né, pastoreando, o que a gente mais vê é pessoa que tem essa ideia agora de nós estamos orando. Então o que a gente mais vê é pessoa que decide carnalmente e quer bênção espiritual. É Deus,
faz a minha vontade. Deus, faz a minha vontade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Deixa eu te falar qual é a pregação satânica do nosso tempo. Siga o seu coração. Faz uma viagem para dentro de você, encontra os desejos e seja fiel aos seus desejos, e assim você vai ser saudável emocionalmente. Não, se você fizer uma viagem para dentro de você, você vai encontrar corrupção dentro de você. Gente, só existe um tipo de crente: gente decepcionada consigo mesmo. Só existe um tipo de discípulo: homens e mulheres que tiveram contato com o seu interior e têm uma profunda decepção com quem são, porque sabem que foram tocados pelo pecado. Não confiam em si mesmo. Isso é tão real, gente, que em Romanos capítulo número 1, Paulo vai apresentar um tipo de pessoa que abandonou a Deus, mesmo sendo indesculpável, porque Deus se revelou, e decidiu se entregar à idolatria, se entregar ao pecado, e começou a adorar as coisas criadas. Então, ele está descrevendo aqueles que abandonaram o Senhor, e aí ele diz assim: e há um juízo, uma punição para essas pessoas. Qual é o juízo para essas pessoas? Serem entregues à vontade delas. Olha o que é juízo na Bíblia: Deus fazendo o que você quer. E tem gente fazendo campanha de 7 segundas-feiras para receber o juízo de Deus. Faz o que eu quero, Senhor. Faz o que eu quero, Senhor. Faz o que eu quero. Terrível coisa é ouvir da boca de Deus: seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente pega o nosso Instagram e a gente está lá rolando, e aí aparece alguém lá que a gente conhece, alguém conhecido nosso, e a gente vê: poxa, essa pessoa está ganhando muito dinheiro. E a gente pensa: olha, Deus está abençoando. Tem alguns que Deus está julgando, porque é como se ele estivesse colocando dinheiro na conta e fala: então vai, faz tudo o que você quer. E às vezes a gente olha para alguns irmãos que está dando tudo errado, está quebrado, foi mandado embora, está passando uma pindaíba, e você não entende. É amor de Deus dizendo: você está no caminho errado, eu não vou patrocinar isso, porque eu te amo muito. O que você está buscando? O que você quer? E a gente tem essa tentação de fazer esse mergulho para dentro de nós e achar algo para apresentar para Jesus. Então, se essa é a resposta da multidão, qual é a resposta do discípulo? A resposta do discípulo, gente, é a seguinte: Jesus, eu entendi que eu não sei querer. Que geralmente o que eu quero me destrói. Então, quando Jesus pergunta: o que você está buscando? Ele responde: eu quero o que você quiser que eu queira. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Eu quero que você me diga o que é bom, perfeito e agradável para mim. Multidão está atrás do poder de Deus, discípulo está atrás da vontade de Deus. Se eu te apresentasse hoje: olha, você pode sair só com uma coisa hoje aqui, com o poder de Deus para fazer o que você quiser, ou com a vontade de Deus para matar as suas. O que você quer? O que você veio buscar? Só vai responder: eu quero a vontade de Deus, quem compreendeu o quão quebrado está. Quem chegou a uma conclusão: eu não sei, eu não dou conta, eu não posso salvar a mim mesmo, eu sou terrivelmente corrupto, eu preciso de um Salvador urgentemente. C.S. Lewis escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples uma desculpa que as pessoas dão para não ir à igreja. Então você imagina, isso há
algumas centenas de anos atrás, ele escreve: uma desculpa que as pessoas dão para não ir à igreja. E a desculpa era a seguinte: eu não vou para a igreja não, porque lá dentro o pessoal é pior do que os de fora. Naquela época já falavam isso, quem já ouviu isso? Eu não vou para a igreja, o pessoal lá dentro é pior, crente é pior do que os de fora. E aí o C.S. Lewis escreve no livro: é verdade. Porque o que é a igreja? É o ajuntamento de homens e mulheres que estão declarando: nós estamos perdidos, salva-nos, Senhor. É que não dão conta da própria vida, que entenderam: eu não sei, eu não consigo, aquilo que eu quero me destrói, então eu preciso da tua vontade. O que o Senhor quer? Você lembra aquele filme, aquele desenho, né, muito famoso? Aladim. Quem lembra do Aladim? O Aladim, ele vai lá e ele encontra uma lâmpada, e só alguém, né, só um tipo de pessoa lá poderia e tal. Aí ele encontra a lâmpada e ele pega a lâmpada. Quando ele pega a lâmpada, a história fala que ele esfrega, e quem que sai? O gênio. Gente, o que é um gênio? Alguém muito inteligente, né? Então, por exemplo, quem que a gente deu o título de gênio na história aí? Einstein, Isaac Newton. Meu, o cara era um gênio. O cara era um gênio. O cara que criou isso é um gênio. Ele é muito gênio. Então, se ele é o gênio, nós somos o quê, gente? Não, calma, gente. Calma. Menos gênio, né? Se aquele é o gênio, significa que você não é tão gênio assim. Aí o gênio aparece e fala: você tem um desejo. Qual seria a coisa mais inteligente de responder para o gênio? Será que você poderia me dizer o que eu deveria desejar? Porque imagina um burro apresentando sua burrice para o gênio realizar. Coisa mais inteligente de pedir para Jesus é essa: qual é a tua vontade para a minha vida? E seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu refazer a frase. Porque eu ia falar: quando você chegar no inferno. Não. No inferno. Perdão. No inferno. Calma. No inferno, quando alguém for para lá, vai chegar lá, tem um slogan, sabia? Slogan na porta, assim, ó. É só uma ilustração, tá, criança? Tem um slogan, tem camiseta, boné, caneca, e tem uma frase: seja feita a minha vontade. Essa é a frase do inferno. Seja feita a minha vontade. Aí tem variações para o boné, né? Siga o seu coração. Aí tem variações para a camiseta, por exemplo: meu corpo, minhas regras. São as variações da mensagem satânica de que importa é a sua vontade. Sabe por quê? Porque quando você chegar no céu, tem um slogan no céu. É uma camiseta que Jesus usou no Getsemane. Escrito assim: seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor. O que é a santidade, gente? É um encontro com a vontade de Deus. O que o discípulo quer? E aqui, gente, é algo muito complexo. É algo que eu queria muito que você pensasse nessa noite. A gente tem respostas prontas, crentes, mas eu queria que você pensasse isso nessa noite. Porque a multidão, ela está muito feliz em usufruir de quem Jesus é. Mas o discípulo, ele está com uma outra intenção ali. A multidão quer ser curada, mas o discípulo quer curar igual a Jesus. A multidão, de novo, quer usufruir de quem Jesus é. O discípulo quer ser como Jesus. A multidão admira Jesus. Uau, ele é incrível. Mas o discípulo admira num outro nível. Tu és tão incrível que eu quero ser como o Senhor.
E a minha pergunta para você, igreja, é: nós desejamos ser como Cristo? Porque discípulo de Jesus é quem quer ser igual a Jesus. E assim, é maravilhoso usufruir do perdão de Jesus, mas quem quer perdoar como Jesus? É maravilhoso usufruir da cruz de Cristo, mas quem está disposto a tomar a sua cruz, negar a si mesmo e andar como Ele andou nessa terra? É outro nível de admiração. O problema que eu tenho observado na nossa geração é que eu quero os benefícios de Jesus, mas eu quero ser igual aquele influencer. Quem está entendendo? Eu quero os benefícios, mas a minha admiração é para aquele outro cara lá. Eu queria muito ser igual a ele. É ele que me influencia e que é um modelo do que é sucesso na minha vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é um modelo de sucesso para a sua vida? Não, vamos jogar real aqui. Jesus é um modelo de sucesso para a sua vida? Como é que ele terminou a carreira? Ele é um modelo de sucesso para você? Porque as pessoas passavam e falavam: lá, que falou que ia salvar todo mundo pendurado na cruz. Você não é o filho de Deus, então salva a si mesmo se você é filho de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Terminar a vida tendo sido completamente gasto, completamente gasta, e talvez rodeado de ingratidão. Deixa eu te falar um discípulo de Jesus. 2 discípulos de Jesus foram presos e acusados injustamente, espancados, açoitados. Sabe como eles saíram de lá? Felizes. Calma aí, gente. Imagina você saindo ensanguentado. Vamos jogar aqui literalmente. Você saiu ensanguentado. E aí você sai feliz, porque foram achados dignos de ser tratado como seu mestre. Quem quer ser como Jesus? Porque é maravilhoso a generosidade de Jesus, mas quem quer ser generoso como Jesus? Esses são os discípulos, que estão olhando para esse homem chamado Jesus Cristo e dizendo: nós queremos ser como Ele, nos faz como Ele, Senhor. Portanto, a habilidade do discípulo, gente, é só uma. Isso que é maravilhoso ser discípulo. Você precisa só de uma coisa, uma coisinha só você tem que saber fazer: seguir. Pensa num negócio simples, mas que é a maior quebra de orgulho de todas. Você não sabe o caminho. Seu papel é seguir. Pensa numa quebra de orgulho para nós líderes. Você não sabe o plano. Você não sabe como edificar a igreja. Você não sabe como guiar sua família. Então Ele chama você para seguir. Quem aqui já seguiu alguém no trânsito assim? Foi viajar e seguiu alguém no carro? Qual é o desafio? Quando você vai seguir alguém, você está dirigindo e você vai seguir alguém. Qual é o seu trabalho? Fixar os olhos naquele que está na sua frente, não perder ele de vista. Qual é o grande trabalho? Não deixar ninguém entrar entre vocês. Quem está entendendo, gente? É não deixar alguém. Às vezes entra um carro entre você e aquele que você está. Aí você está aqui, ó. Ai, meu Deus, ele virou? Ele virou? Aí às vezes entra um caminhão. E ele entra numa rua e você não viu. O que está entrando entre você e o autor e consumador da sua fé? Porque o nosso trabalho é seguir. Seguir. Só que o problema é que você quer estar no controle. O problema é que você acha que sabe. O problema é que a gente acha que a gente tem o plano correto. E Ele está dizendo: não. Não gasta suas forças, sua energia, sua inteligência para nenhuma outra coisa, a não ser seguir o autor e consumador da nossa fé. Ô, amados,
Quem aqui já fez uma entrevista de emprego aí? Não sei se aconteceu na sua, mas às vezes acontece, né? A entrevistadora vai perguntar assim, se você fosse escolher um animal para te definir, que animal você escolheria? Aí eu te pergunto, qual animal que Deus escolheu para nos definir? Eu vou usar todo o tempo uma ilustração para definir quem você é para mim. Ovelha. Eu quero te fazer um desafio. A próxima entrevista de emprego que você for, e o entrevistador perguntar, qual animal te define? Você fala, ovelha, quero ver se você consegue um emprego. Ô amado, você fala, às vezes tem que falar para Deus, ô Deus, você escolheu um animal que não corre, não pula, não nada, não morde, nada, não voa, faz nada. Ovelha. Ovelha. Mas por que ovelha, gente? Porque qual é o superpoder da ovelha? Seguir. Ela reconhece a voz do pastor e ela segue. Portanto, quando dá certo, a glória não é dela, a glória é do pastor dela. Quando ela chega nos pastos verdejantes, quando ela chega nas águas tranquilas, quando ela sobrevive o vale da sombra da morte, não é porque ela é super, não é porque ela é maravilhosa, é porque eu tenho um pastor, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo no vale da sombra da morte, Ele está comigo. No final, quem é glorificado? O pastor da nossa alma. Seguir. Nós fomos criados para seguir, amados. Deixa eu te falar a mentira da nossa geração, que você foi criado para ser autêntico. Você não foi criado para ser autêntico. Olha como está a descrição da nossa criação. E disse Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não foi criado para ser autêntico, você foi criado para ser a imagem de alguém. Então, um compositor que acertou muito, porque a gente pensa que a gente foi criado para ser uma pintura. A gente foi a Mona Lisa, né? Não, você não foi criado para ser uma pintura. Anderson Freire escreveu, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então não queira que olhem para você e vejam uma pintura, que olhem para você e vejam Ele. Que quando olhar para nós, saibam, nós estamos copiando alguém. Nós estamos seguindo alguém. E é nesse lugar que a gente vai encontrar a nossa autenticidade, é em seguir Jesus. Sabe, nós estamos diante, hoje, eu vim no avião, do lado de dois padres carismáticos, e eles estavam vindo para Belo Horizonte para fazer um curso de psicologia e tal. Aí ele falando para mim, poxa, né, estamos buscando mais ferramentas, porque a paróquia está cheia de pessoas com problemas emocionais, pessoas com burnout. Aí ele falou, eu vi uma pesquisa que o Brasil é o segundo país do mundo de depressão e ansiedade. Segundo. E aí eu ouvindo aquilo, e eu lembrei, qual é a solução que Jesus dá para isso? Qual é a solução que Jesus dá para isso? Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como? Aí ele fala assim, ó, tome sobre vocês o meu jugo. O que é jugo, gente? Jugo era uma madeira, um pedaço de madeira, assim, que tinha espaço, dois espaços para pôr o pescoço de dois animais. Então, quando dois animais vão andar junto, eles colocam o pescoço ali, e aí os dois vão andar junto. Por quê? Para que os dois andem no mesmo ritmo. O que lembra quando a Bíblia fala de jugo desigual? É você colocar um animal muito forte, um fraco, ou um muito rápido e um devagar, aí vai dar problema, vai machucar o pescoço. Então você coloca os dois animais ali, juntos, e agora eles vão andar juntos, no mesmo ritmo. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Você está cansado, e você está sobrecarregado, e você está deprimido, você está ansioso, você está em burnout. Por quê? Porque você decidiu andar no seu ritmo, no seu plano, na sua autenticidade maluca.
Ele está dizendo: o que é descanso? Põe o pescoço no meu jugo e anda no meu ritmo. Gente, pensa comigo. Se Jesus está com o pescoço, o dono do universo está com o pescoço, quão pesado é esse jugo? Você lembra quando está fazendo mudança e 4 brutamontes pega a máquina de lavar e você só põe a mão do lado aqui, ó? Não, estou ajudando. É isso, colocar o pescoço no jugo de Jesus. Mas qual é o problema? Você vem conferência atrás de conferência, domingo após domingo, pedindo para Jesus pôr o pescoço no seu jugo. Ele não vai andar no seu ritmo. Mas Ele está te convidando: abandona o seu jugo e põe o pescoço no meu. Gente, Deus não andava com Noé, Noé andava com Deus. É no ritmo dele. E qual é o ritmo dele? Manso e humilde. O que é manso, gente? É ao contrário de irritadinha, de iradinha, de iradinho, de brabinho. O que é manso, gente? É aquele que não vive a vida focado nos seus direitos. Ele cortou a minha fila. Que corte a minha fila, mano? Ela falou o que de mim? Eu nunca fiz isso. Eu vou falar poucas e boas para ela. Que fale de você, amados. Jesus está te ensinando a viver descanso. É aquele que não precisa que todos os seus direitos sejam realizados, mas que está focado em realizar todos os seus deveres. Manso. Que é humilde? Aquele que não vive para si mesmo. É aquele que não está focado no seu próprio umbigo, mas que levantou os olhos e viu que os campos estão brancos, quer viver para a glória de Deus, para benefício do outro. Jesus nos convida para andar no ritmo dele. Eu vim dizer para você que é exaustivo ter que fazer o plano. É descanso seguir. É exaustivo ser orgulhoso. É exaustivo ser arrogante. Mas há um descanso maravilhoso quando você chega na conclusão: eu não sei, eu não dou conta. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Senhor. Eu preciso simplesmente seguir. Resumindo, para a gente encerrar. Eu falei só para ouvir você falar isso. Eu vou falar uma ilustração para a gente encerrar. Gente, 10h15 já, vamos embora, pelo amor de Deus. Eu diria o seguinte: o que Jesus é para você? E a ilustração é a seguinte: imagina que Jesus apareça de carro, e Ele está dirigindo, e Ele apareça de carro e pare do seu lado, e você entra no carro. E a pergunta de Jesus, como a do início, é: e aí? Para onde você quer ir? Qual é o seu destino final? Para onde eu posso te levar? E para alguns aqui hoje, e para alguns assistindo, Jesus é um Uber. Jesus é um taxista. Que você está usando para chegar onde você quer. Jesus, eu quero um casamento abençoado. Jesus, eu quero uma prosperidade. Jesus, eu quero que você me leve. E é interessante porque você quer usar Jesus para te entregar ao seu Deus. Então, Jesus, eu quero ir para tal lugar. Então, quando eu entro no Uber, eu falo para ele: me leva para tal lugar. E eu só uso ele. E aí eu pago um sacrifício, que pode ser ir todo domingo, fazer um jejunzinho, ler sua Bíblia aí no seu devocional. Você paga o sacrifício, você paga a corrida, para ele te levar aonde você quer. Hoje nós temos uma multidão de pessoas na nossa nação que acha que Jesus é o seu taxista. Agora, o que Jesus era para esses dois que se tornaram discípulos dele? Eu te respondo: quando Jesus parou do lado deles, eles sentaram no passageiro. E aí Jesus perguntou para eles aqui no texto: e aí? Vocês querem que eu te leve para onde? E a resposta deles é: Rabi, onde o Senhor mora?
Porque quando eu encontro um Uber, eu posso para ele o destino. Mas quando eu encontro o noivo, a minha resposta é: me leva para sua casa. Porque eu encontrei o destino final da minha vida. Tu és o destino final da minha vida. Eu quero habitar com você. Rabi, aonde o Senhor mora? O que Jesus é para você hoje aqui? Ele é o tesouro escondido que você encontrou? Ou ele ainda é o meio para alguma coisa para você? Rabi, aonde o Senhor mora? Porque eu quero morar com você. O convite à santidade é um convite a casar com Ele. É dizer: tu és a minha vida agora. Tu és o meu destino final. É como Moisés no topo daquela montanha e Deus dizendo: tá aí, Moisés, a terra prometida. Vai, pode entrar com o povo, eu vou organizar tudo, pode entrar. Só tem uma coisa, Moisés: eu não vou com vocês. Que Moisés disse: se o Senhor não for, nós não iremos. Em outras palavras, Moisés estava fazendo uma linda declaração de amor para Deus, dizendo: Deus, tu és a nossa terra prometida. Eu prefiro um deserto com a sua presença do que entrar numa terra que mana leite e mel sem o Senhor. Nós encontramos a nossa terra prometida, é estar diante do Senhor. Rabi, aonde o Senhor mora? Fica de pé no seu lugar. Ouça o Espírito Santo do Senhor nessa noite nos fazendo essa pergunta. O que vocês querem? O que vocês querem? E eu quero desafiar você a responder: eu quero habitar com você para me tornar como você. Eu quero ir para o lugar secreto para estar com você, para sair em público e representar você. Eu quero ir para o lugar secreto para encher-me de ti. Para encher-me de ti até transbordar. Para quando eu for para diante das pessoas, eles poderem enxergar Cristo em mim. Onde o Senhor mora? E é interessante que até no original, na verdade, é onde o Senhor está hospedado. Por quê? Porque Ele fica mudando de lugar. Ele fica mudando de lugar e o nosso desafio é sempre estar atrás dele. Para onde o Senhor está indo hoje? Para onde o Senhor está indo hoje? Para onde o Senhor está indo hoje? Para onde você está indo hoje? Ele é o nosso noivo, gente. Ele é o nosso noivo. Pecar não é mais obedecer uma lista de regras. Pecar é ferir o amor da nossa vida. Santidade é o compromisso com o amor da nossa vida. Santidade é olhar para esse homem e dizer todos os dias: você está indo para onde? Porque eu irei com você. Aonde você for, eu irei. Seu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer. Oh Deus, levanta uma geração, Senhor, aliançada com Teu Filho, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, faz os discípulos, Senhor. Faz os discípulos de Jesus, Pai. Homens e mulheres que têm um desejo e um desejo apenas de seguir o Senhor por todos os lados. Homens e mulheres que abandonaram todo um esquema de vida, abandonaram seus sonhos, abandonaram seus projetos e seus planos para se envolver com a Tua vontade, Senhor. Levanta na nossa nação discípulos de Jesus, Senhor. No meio da multidão, Pai, levanta discípulos de Jesus, Senhor, que se parecem contigo, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui, Pai, para entrar nas escolas, nos ambientes de trabalho, em seus casamentos, com um compromisso: representar o Senhor naquele lugar, Deus.
Senhor, nós queremos ser os melhores funcionários dessa nação, não para receber uma promoção, mas para representar o caráter do nosso Senhor, Deus. Faz os maridos como Jesus, faz esposas como Jesus, faz patrão aqui como Jesus. Levanta uma geração, Pai, que vai impactar essa nação, porque se parece com Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que te usamos, Senhor. Nós queremos te pedir perdão todas as vezes que tentamos manipular o seu poder para fazer a nossa vontade, mas hoje nós nos submetemos à tua vontade, Senhor. Assim como Cristo no Getsemane, nós dizemos: seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela é feita no céu, Senhor. Senhor, nós colocamos o pescoço no teu jugo, Senhor. Pai, faz esses homens e mulheres entrar num lugar de leveza, Senhor, num lugar de descanso, Senhor, que é seguir, Deus. Nós terminamos declarando, Senhor: se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta, Senhor. Nós encontramos o nosso tesouro. Tu és o nosso tesouro, Senhor, e nós te amaremos até o fim, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, amados.